Vamos trabalhar com vocês o teatro durante a ditadura militar, da disciplina de arte da docente Karina Veloso, e os componentes são Samila Roberta, Giovana Targino, Giovanni Cavalcante, José Vitor, Antônio Carlos, Maria Luísa e eu, Alexandre Pereira. Independente de toda a liberdade, o teatro, como qualquer outra forma de expressão artística, entrou em uma circunstância um pouco desagradável, que dificultou sua capacidade criadora e motivadora, que no caso foi a censura, que foi sofrida pelo peso dos efeitos que a ditadura exerceu sobre o teatro no período de 1964 a 1968. A oposição destemida dessas artistas pela liberdade de expressão dá o sentido à importância desse direito de questionamento político que temos apenas graças à sua intensa luta. Durante a ditadura militar, o teatro brasileiro teve grande participação na resistência cultural, em encenações de peças estrangeiras, de questionamentos e que despertavam o senso crítico de autores como Sartre e Brecht. E além de peças autorais, que atrizes elas se reuniam com muita coragem contra a pesada censura. E com o AI-5 e a censura, os dramaturgos eles são obrigados a aceitar cortes ou apelar para expressões metafóricas em seus textos, objetivando liberar as encenações. E muitos são proibidos ou mutilados, conhecendo a experiência do palco somente anos depois. E a primeira reação teatral ao golpe militar de 1964 tem seu nome de Opinião, que foi um show de protesto que reúne os integrantes do Centro Popular de Cultura, da União Nacional de Estudantes, e o espírito de resistência e denúncia das novas condições vigentes no país vai unir a partir de então a classe teatral em assembleias e ciclos de leitura dramáticos e outras atividades. O auge da repressão foi atingido em julho de 1968, quando pessoas ligadas ao comando de caças comunistas invadiram em São Paulo o teatro onde estava sendo encenada a peça Roda Viva, de Chico Buarque. Atores e atrizes foram espancados enquanto cenários e equipamentos eram quebrados e destruídos. As atrizes foram despidas e obrigadas a sair na rua. Entre elas estava Marília Pêra e o ator Rodrigo Santiago. Em setembro, no Rio Grande do Sul, repete-se a mesma agressão com o elenco da peça. Em relação ao teatro na época do regime militar, podemos dizer que esse foi um período bem obscuro, já que existia uma enorme censura a todas as coisas da época, por conta do conservadorismo aplicado pelos militares na sociedade. Então, qualquer pessoa que se atrevesse a ir contra essa doutrina acabava por ter que enfrentar as consequências. Com isso, diversos artistas da época foram exilados do país e até mesmo sequestrados e torturados. Com o AI-5, muitos artistas foram exilados e alguns tiveram que fugir do país para poder escapar das enormes repressões daquela época. A maioria dos artistas optou, no início, por fugir para países ainda no continente da América Latina, como o Chile e o Uruguai. Porém, depois que eles perceberam que esse regime ia durar por um longo período, eles optaram por fugir para países como a França e outros países do continente europeu. Sobre a tortura aplicada naquela época, a situação piorou a partir de 1968, já que eles começaram a usar a tortura como uma forma para obter informações de supostas revoltas contra o governo da época. Existiam diversos tipos de tortura, como por exemplo os espancamentos, choque elétrico, o pau de arara também era bem utilizado, e a cadeira de dragão, que era basicamente assim: o indivíduo sentava numa cadeira que era completamente revestida por zinco,
e em algumas vezes ele também utilizava um capacete de metal e ficava recebendo choques por todo o seu corpo. Muitos artistas da época diziam que preferiam morrer ao receber aquelas torturas de novo, porque era uma coisa realmente horrível. Ainda em referente às torturas, por conta da lei que foi decretada no final da década de 70, em 1979, todas as pessoas que cometeram crimes políticos, como os artistas e os torturadores, foram perdoados. Então, os torturadores não receberam nenhuma punição por conta dessas práticas. As obras que foram censuradas durante a ditadura militar. Uma delas foi Roda Viva, que foi um marco na ditadura militar. Em 1968, a peça de Chico Buarque ela estava sendo encenada no Teatro Galpão, quando 100 integrantes do Comando de Caça ao Comunismo, também conhecido como CCV, invadiram e agrediram os artistas e depredaram o cenário. O espetáculo ele é um musical que conta a história de um cantor que decidiu mudar de nome para agradar o público. E nas entrelinhas, essa peça ela criticava o governo do país, por isso ela foi censurada. Em 1968, a obra Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção. Mas isso não foi suficiente para parar com a censura. Ela foi censurada pelo governo da época. Vamos falar sobre o Prazer de Pecar, de Cassandra Rios, que foi uma escritora muito polêmica daquela época. Ela foi muito censurada. Dos seus 36 livros, 33 foram proibidos e ela explorava muito a questão do mistério da homossexualidade feminina. Liberdade, Liberdade é uma peça teatral de autoria de Flávio Rangel e Milô Fernandes, que seleciona vários textos de autores que abordam sobre a temática que dá nome à peça, e 30 musicais. 4 atores interpretam 57 personagens e revezam na interpretação de textos de Sócrates, Platão, Martin Luther King, Marco Antônio, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Geraldo Vandré e outros. Em 1965, o presidente Castelo Branco, em nota, escreveu a seu sucessor, Arthur Costa e Silva, afirmando que as ameaças da peça eram aterrorizar a liberdade de opinião. Em 1966, a censura federal proibiu a apresentação da peça em todo o território nacional. Apenas em 2005, a peça voltou para os palcos, depois de 40 anos da proibição. No Brasil, a censura se empenhou pela maior parte do tempo, principalmente durante o regime militar, que se impôs sobre o país em 1964 até a democratização. A encenação de Romeu e Julieta, realizada por Ballard Bolshoi, ela seria apresentada na TV em 1976, mas acabou sendo vetada pelo ministro da Justiça, Armando Falcão, na época. O motivo dela ser censurada foi que envolvia comunismo. E como o Bolshoi era uma companhia russa e o país fazia parte da União Soviética Comunista, a peça poderia ser comunista e não poderia ser exibida no Brasil. Já, para não dizer que eu não falei das flores, é uma música de Geraldo Vandré. Ela ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção, mas isso não foi um motivo para que acabassem com a censura. Então, o hino que incitava que as pessoas procurassem liberdade foi censurado em 1968, por causa do conteúdo subversivo. Já para a gente pecar de Cassandra Rios, é uma das primeiras mulheres a vender 1 milhão de exemplares e a mais censurada do país. Ela
foi censurada porque tinha na obra dela, exemplo, Prazer de Pecar e A Paranoica, exibiam cenas como homossexualidade feminina, como é que se diz? Ministro do universo erótico, suspense, isso tudo fez com que ela fosse censurada. E quando ela foi se deixando esquecida, ela pegou, e isso fez com que ela fosse chatada e chamada de obscena e sem qualidade. Já Liberdade, Liberdade é uma obra teatral de Flávio Rangel e Mila Fernandes, foi censurada porque ela tinham 4 autores que eles faziam um papel de 57 personagens e ainda tinham que revezar para cobrir mais outros textos que faziam com que eles não teriam liberdade para expressar suas opiniões. Então, isso fez com que, em 1966, a censura federal proibisse a apresentação de Liberdade em todo o território nacional, fazendo com que ela não fosse mais exposta. Então, ela só retornou em 2005, após 40 anos de proibição. Pois bem, como pôde-se ver durante toda a explanação dentro do trabalho, durante todo o período da ditadura militar, houve repressão ao teatro, começa desde o início mesmo, em 64, houve reduções parciais, mas em 68, quando foi promulgado o Ato Institucional número 5, realmente começou a ter-se um controle total sobre as obras, sobre o que era apresentado e o que não era apresentado. Tanto é que a produção nacional foi muito avaliada, o teatro passou muito a apresentar obras europeias que nada tinham que ver com a realidade brasileira. Grandes autores, teatrólogos, autores de oficinas como José Celso Martínez, Augusto Boal, foram exilados durante todo esse período. Mas, já em 85, quando acaba a ditadura, pode-se ver que, apesar de todas as reduções, todas as formas do Estado tentar coibir isso, apesar do teatro ter que renascer do zero, ele conseguiu renascer tendo muito como base o que houve durante o período da ditadura. Nós podemos ver grandes obras que foram censuradas, foram recolocadas como obras clássicas nesse sentido.